Como de praxe, né? Vamos colocar aqui o kit aqui para visitar as fábricas aí de móveis. Vamos lá. Essa daqui é a máquina de corte de células, né? A gente sabe que tem um half cell. E aí como é que funciona? Uma coisa interessante, diferente do que eu estou acostumado a ver nas fábricas. Os magazines com as células, eles vêm aqui pela parte superior, tem uma esteira aqui, ó, na parte de cima, e ela vai parar em algum lugar, e aí essas células, elas são alimentadas aqui diretamente. Perguntei para eles como é que é, né, como é que chega até aqui. Eles estão discutindo ali, mas ainda não souberam me dizer, mas nós vamos descobrir isso daí, a gente é curioso. É um corte a laser, tá? Que é feito aqui para ter o half cell. As células, elas são cortadas, né? E elas vão ser encaminhadas para a área de soldagem, né? O processo de soldagem das strings que a gente fala, string de célula, tá? Não é string de móvel. E olha ali, ó, você pode notar, ó, um fato curioso, você vê que né, são duas metades, né, da mesma célula e somente uma é virada, tá vendo? Ele pula, né, e vira outra. Isso faz parte do processo de soldagem, ó, pegamos aqui, ó, em tempo real, quebrou a célula durante ali o corte. Vamos acompanhar aqui, ó, o procedimento aqui, ele vai arrumar, vai tirar a célula, né, olha lá, ó. Quebrou, pegamos. Não é sempre que a gente consegue pegar esse tipo de situação. Então, ó, ele já escrapeou ali, ó, né? Foi até umas 2 células boas ali escrapeadas também. Legal, que eu consegui pegar, que o negócio funciona mesmo. Mas voltando ali ao ponto, ó, ele vira uma das células e a gente vai ver o porquê que isso é importante lá na parte de soldagem das strings. Aí aqui continuando, ó, a gente já tem agora o início, né, praticamente dentro da mesma máquina, né, não é exatamente isso, né, são processos diferentes, mas aqui a gente já começa o processo de soldagem das strings, tá? Então a gente tem aqui, ó, os bus bars, né, e a soldagem de cada uma das células, e aqui a gente consegue ver por que aquela célula ela é virada. Por quê? A gente tem a soldagem aqui de célula por célula. E lembrando, né, que a gente tem as strings em série, ou seja, eu tenho que ligar o positivo de uma célula no negativo da outra, né? Como eu tenho uma célula só e eu corto ela ao meio, para poder inverter, né, essa composição do positivo e negativo, eu preciso dar aquele flip. E isso facilita agora aqui no processo de soldagem, né? Eu já estou com a célula na posição correta, por isso que a virada é feita lá naquela etapa. Aqui nessa etapa aqui é retirada a matriz, né? A matriz ali que foi utilizada no processo de soldagem, tá? E aí a string, aqui já estão soldadas, né, as células, e a string segue aqui pro final da linha. Aqui a gente tem as strings finalizadas, né? E aqui a gente consegue ver, ó, a soldagem, tá? A gente solda a parte da frente com a parte de trás, a parte da frente com a parte de trás. Com isso a gente tem aí as séries de células ou as strings de células sendo feitas. Olha aqui, é a primeira vez aqui na linha que a gente já tem um teste de eletroluminescência, tá? Então a gente tem aqui as strings, string por string, passando por esse processo aqui de eletroluminescência para ver se não tem nenhum defeito, se não tem nenhuma trinca nas células dentro das strings. Agora aqui nessa etapa a gente tem a colocação das strings de células dos vidros, né? Esse daqui é provavelmente o vidro frontal. Então aqui a gente está na etapa agora de posicionamento das strings das células em cima do vidro. Então aqui, ó, parte de cima e parte de baixo, aqui acabou. Esse painel vai para frente, vai começar um novo processo. Esperou chegar o vidro, chegou, colocou. E vamos embora aqui ao longo do processo. Então o módulo, depois de finalizado, ó, ele vai aqui para cima, né, via esse elevador, e ele vai ser enviado, ó, por cima lá para aquela outra etapa de produção que a gente vai ver agora. Então aqui a gente só teve a colocação das strings de células, né, em cima do painel,
E dentro dessa máquina agora, né, nesse processo, as células serão interligadas, né, as strings de células, na verdade, serão interligadas entre elas, né? Elas estão agora soltas, não estão conectadas, e agora aqui no final aqui desse processo, na saída da máquina, a gente vê aqui, ó, que está soldado aqui. A gente tem aqui as interconexões das strings de células sendo feitas. Essa daqui é uma etapa onde é feita a fixação das strings no vidro, tá? Para que durante o processo lá de colocação do EPE, que é o material encapsulante, e durante o processo também de laminação, a gente não tenha deslocamento aqui das strings, o que comprometeria aí a funcionalidade dos módulos. Vamos ver essa máquina funcionando. Chegou o módulo, ali é feita uma fixação, ó. São fitas mesmo adesivas que são coladas, para que não haja movimento, né, como eu falei, dessas strings durante os outros processos aqui antes de laminar. Esse é o tape, são vários tapes na verdade. Ah, essa máquina aqui é interessante, ó. Ela faz a aplicação do encapsulante, que nesse caso aqui é o POE. Ela faz a aplicação, é uma espécie de um reforço nas laterais, né, ó, nas bordas na verdade, tá vendo? Aqui ele aplicou o encapsulante só na parte de baixo aqui e na parte de cima lá, ó. A gente tá um pouquinho difícil de ver, ó, mas é só na parte de baixo, porque agora nessa próxima máquina aqui a gente vai ter a aplicação do encapsulante, nesse caso o POE, em toda a superfície do módulo fotovoltaico. Vamos pegar aqui, ó. Então, ó, ela vai ser aplicada agora o POE, que é o material encapsulante, em toda a superfície do módulo. Então, depois de feita a colocação do material encapsulante, a gente tem que colocar agora o vidro da parte frontal do módulo, né? Feito nesse robô aqui, ó. E aqui na saída temos o módulo pronto, ou praticamente pronto, para ir para laminação, processo de laminação. Ó, o robô aqui, ó. Aqui a gente está na área de laminação já. Demora 10 minutos, né? Ele entrou na máquina aqui para fazer a laminação, demora 10 minutos para que o processo de laminação seja completo. É um processo fechado, né? É um processo onde tem aplicação de temperatura controlada. São 150 graus aproximadamente ali nas etapas mais quentes, né? Não é tanto, né? Mas é um forno. Tem que estar fechadinho ali com temperatura controlada para não ter bolha no módulo, para não ter perigo dele delaminar, né? O que é delaminar? Começar a descolar o vidro, e aí a gente sabe, vai entrar umidade e a coisa vai degradar. Então tá aqui na saída o módulo já laminado, né? Já formado. Lembra que os materiais encapsulantes eles eram opacos. Durante o processo de laminação com alta temperatura e alta pressão eles ficam translúcidos, né, transparentes, e agora a gente vai por outros processos aqui. Essa máquina aqui, ó, tá tirando aquelas rebarbas, né? A gente viu que lá durante o processo de laminação ficam aquelas rebarbas na parte, nas bordas ali do painel do vidro, né, ó. Essa máquina aqui é só para tirar aquelas rebarbas. Mais uma vez EL, né? Eletroluminescência aqui nos módulos, tá? Aqui na imagem não tá ficando legal, mas assim tá bem uniforme, tá? Bastante uniforme mesmo a coloração aqui dessas células, tá? Aqui deu que o módulo tá ok. Então isso daqui é um módulo que está sendo inspecionado com câmera exatamente agora, né? Então olha, aquela imagem que está aparecendo ali, ela está sendo tomada, foi tomada na verdade aqui por esse robô aqui que possui as câmeras. Agora o próximo passo é a instalação da Junction Box, né? Ou a caixa de junção. Então os módulos vão ser transportados para cá. Olha lá, ó, tá um pouquinho longe, a gente não sei se eu vou conseguir chegar lá, mas isso aqui é segundo ele, é uma diferença mesmo aqui da fábrica. Que a colocação das junction boxes, né, ou das caixas de junção, elas são feitas de forma automática e não de forma manual, tá? Vamos ver se a gente consegue pegar lá. Ó. Aqui, ó, o robô pegamos aqui na nossa cara, o robô pegou aqui a junction box, colocou ali na esteira e vai lá para a linha para ser colocado. O robô trabalha dos dois lados aqui, ó, o mesmo robô, pega de um lado, pega do outro
e coloca ali para a colocação da junction box. É essa máquina que faz a colocação da junction box. Ela está parada aqui, deve ter tido algum problema. Espero que não tenha sido causado por mim, né? E vou entrando aqui nos lugares. Acho que não. Mas enfim, aqui na saída dessa máquina, a gente já tem aqui os módulos com a colocação da junction box. Aqui elas estão só colocadas, tá? Não estão soldadas ainda. Chegamos aqui na etapa de soldagem das junction boxes. Então a gente viu ali que elas estavam somente colocadas, aqui elas serão soldadas. Vamos acompanhar aqui, ó, chegou um módulo novo. Ah, legal, pegamos tudo aí. Muito bom. Depois aqui da soldagem automática, o operador checa ali para ver se está tudo soldadinho, se não tem nada solto, não tem nenhuma solda fria. Então agora a gente já teve ali a colocação das junction boxes, o módulo está praticamente finalizado. Aqui nessa etapa aqui é feita a colocação do frame de alumínio, tá? A máquina também. Os 4 frames são colocados ao mesmo tempo ali e eles são fechados, né, num processo aí de encaixe. A peça já é projetada para ter só o processo de encaixe ali. Então o módulo agora já está pronto e agora ele só vai passar pelo processo de testes elétricos, né, para ver se a potência aí está sendo garantida, se ele está gerando a potência nominal dele. A gente vai ter ali alguns testes também de segurança, né, de corrente de fuga e também o flash test. Inclusive no flash test é quando é feito ali também o levantamento da curva V, como a gente já sabe aí. Mas um fato importante aqui, ó, aqui é a sala de cura, né? Os módulos ficam ali agora descansando, né, para secar, passaram por todos esses processos aí e ele fica aproximadamente 3 horas aqui antes de ir para os testes elétricos. Os testes elétricos de linha, né? A gente não está falando teste de certificação aqui, são testes de linha. Então, depois daquele processo de cura, 3 horas descansando o módulo, ele vem aqui para os testes de linha. Lembrando, né, que são os testes de linha, então 100% dos módulos fotovoltaicos são testados para garantir que eles estão entregando, entre outras coisas, potência e de forma segura, né, essa potência também. E aqui é uma câmera, né, na verdade, que está pegando aqui, fazendo uma inspeção totalmente tecnológica aqui para ver se está tudo ok, se os cabos estão posicionados da forma correta. A gente já viu isso daqui já, eles estão colocando aquele dispositivo que vai ser utilizado para os testes elétricos aqui a partir de agora. O famoso flash testing aqui, né? Aqui é feita aqui o flash 627. Então é um módulo, a gente viu, né, que nominalmente ele tem uma potência de 615 e ele entregou na verdade 627 watts. Aqui é o teste de fuga de corrente, né, para ver se não tem nenhuma fuga de corrente das células para o frame de alumínio, né, o que seria problema aí de segurança. Aqui é o teste de eletroluminescência no final, né, o último teste a gente viu que em várias etapas a eletroluminescência é checada e aqui no final, novamente, é feita essa verificação. E no final aqui a checagem também do número de série aqui do módulo, né? 100% dos módulos tem aqui o histórico dele guardado, né, nos arquivos aqui da fábrica para uma eventual futura verificação aí dos dados, um problema de qualidade que venha a ter ou coisa do tipo. Aqui agora é só está sendo tirado o dispositivo de teste elétrico e o módulo está finalizado e vai agora para a embalagem. Então a gente chegou ao fim aqui do processo produtivo dos módulos fotovoltaicos de tecnologia TOPCon, Half Cell, tá? E a gente está indo agora para a linha de produção dos módulos Shingle, que são os módulos que a gente vai ver que as células elas são muito próximas, elas são soldadas muito próximas umas das outras e uma das diferenças na questão produtiva, do processo produtivo, é que ao invés das células serem cortadas em duas,
né, em 2 partes, elas são cortadas em 3. A gente vai ver lá no processo. E uma coisa interessante aqui é que a grande diferença do shingle é que no mesmo tamanho de módulo, né, como as células elas são colocadas muito próximas umas das outras, praticamente não tem gap, no final eles conseguem colocar o equivalente a 2 células a mais por módulo. Isso faz com que a eficiência de módulo seja maior. Eles estão falando para vocês se inscreverem e ativarem o sininho do nosso canal no YouTube, tá? Então vamos seguir aí as instruções. Só para vocês entenderem, né, isso daqui é o que a gente chama da produção do shingle, né? É a mesma célula Topcon, só que ela é cortada em 3, tá? Devido à questão do processo produtivo. E essas 3 partes, né, cada um desse 1/3, eles são soldados aqui, ó, de forma muito próxima. Não sei se vocês conseguem enxergar ali. Tem até uma sobreposição em uma célula e a outra, né? Que é o shingle, né? O nome shingle é uma alusão àqueles telhados norte-americanos onde tem ali as telhas, né, muito juntas umas das outras ali, sobrepostas até. Então aqui, ó, é cortado em 3, ó. E aqui é onde a mágica do shingle acontece. Ali naquela, a gente chama de fixture, né? Mas ele coloca ali em cima da fixture. E a fixture é uma forma, né? Ela que aproxima uma célula da outra de forma que elas fiquem muito próximas, como a gente disse, até sobrepostas. E aqui, né, na saída da máquina, as células estão muito próximas, como a gente está vendo, ó. Sobrepostas, na verdade, um pouquinho sobrepostas. E vem aqui para o processo de soldagem. Eu estava falando aqui com um engenheiro aqui de produtos da TCL e ele me comentou que é muito crítico esse processo, né? Como a gente vê ali, cada célula ela tem uma sobreposição, um grau de sobreposição entre uma célula e outra. Então, se o processo não for feito de forma redondinha, bem controlada, você acaba criando microcracks aqui. Apesar desse processo entregar módulos com uma eficiência maior, ele acaba sendo preterido ao método comum por conta dessa criticidade, dessa dificuldade de controlar esses processos fabris. E aqui é a eletroluminescência das strings, né? Os módulos shingles, eles possuem mais 2 células, né, no mesmo espaço, né, num módulo de mesmo tamanho. Com a tecnologia shingle a gente consegue colocar 2 células a mais nesse módulo. E como é que a gente consegue isso? Aproximando, como eu falei, né, e até interpondo cada pedacinho de célula, 1/3 de célula na verdade, dentro do processo de soldagem aqui das strings. E aqui fica fácil da gente identificar isso. Isso daqui é uma string. Então a gente tem, ó, né, 1, 2, 3, 34 terços soldados, né, o que dá aqui seriam 11 células por string mais 1/3, tá? Como são 6 strings de células por módulo, como eu tenho 1/3 a mais por string, a gente consegue aí concluir então que no final a gente vai ter 2 células a mais no mesmo espaço, né, na mesma área, o mesmo tamanho de painel aqui nesse caso, que faz com que esse módulo tenha mais eficiência. Faz a conta aí comigo, 6 vezes 1/3 vai ser igual a 2 células a mais no módulo shingle. Então só nessa brincadeira aí a gente ganhou 3% de eficiência de módulo nesses módulos de tecnologia shingle. Então essa é a fábrica de shingle. Com isso a gente termina o nosso tour aqui na fábrica da TCL, uma fábrica muito moderna. Com isso a gente termina aqui o nosso tour na fábrica da TCL, uma fábrica bastante moderna, né, com processos bastante automatizados, muitas etapas de eletroluminescência, de verificação de eletroluminescência. A gente vê aqui toda hora o pessoal da qualidade aqui fazendo as inspeções, utilizando inclusive aí tecnologias de inteligência artificial, e a gente viu também essa tecnologia nova, né, que são os módulos com tecnologia shingle. Olha aí, pessoal, eu vou passar aqui para Chelsea, ela tem um recado para você aqui, ó. Subscribe to Canal Solar YouTube channel. Yes.
depois de um conteúdo como esse, depois de um pedido como esse, né, você tem que seguir a gente, tem que se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Aqui a gente tem o showroom, né, a gente tem as células aqui sendo mostradas. Aqui são as famosas células shingle, o half cell aqui, né, Topcon. Aqui a célula antes de cortar Topcon e o wafer, né, como a gente falou. Isso daqui é o wafer, né? 25% da produção global de wafers no mundo é da TCL.